pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Bem, o mercado opera em queda agora de manhã, antes da publicação dos dados de inflação lá nos Estados Unidos, que ainda vão sair ao longo dessa semana. Nessa madrugada, lá na Ásia, a maior parte das bolsas fecharam no negativo, com exceção do Japão. Por lá, as bolsas refletiram os dados da balança comercial da China, que foram publicados e vieram um pouco abaixo do esperado e acabou mexendo com o humor do investidor asiático. A Europa opera em queda agora de manhã, com o mercado por lá em compasso de espera pelos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vão sair amanhã e pode acabar afetando o humor do mercado por lá também. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão fechou sem direção única para os principais índices americanos. Lá em Nova York, o Dow Jones caiu 0,17, a S&P subiu 0,05 e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 0,18%. O setor de tecnologia seguiu um pouco mais otimista, ainda refletindo os últimos balanços das Big Techs, enquanto o aperto de crédito esse segurou o movimento mais positivo para o Dow Jones. Ontem saiu o relatório trimestral de crédito do Banco Central Americano, que mostrou que os bancos estão reduzindo a oferta de crédito e ainda projetam uma restrição maior até o final desse ano, o que deve segurar a atividade econômica lá nos Estados Unidos. Do lado positivo, ontem as ações do Banco PacWest, que ficaram bastante em evidência na semana passada por conta das fortes quedas, ontem registrou uma alta de quase 20% depois que o banco anunciou um corte nos dividendos em função das incertezas econômicas americanas. O mercado por lá deve ficar bastante agitado amanhã com a publicação de dados de inflação ao consumidor e na quinta-feira, inflação ao produtor. Como esses dados estão ligados diretamente à decisão de juros pelo Banco Central americano, dependendo de como eles vierem, isso pode acabar impactando bastante as expectativas dos investidores que vão ser obrigados a ajustar as suas expectativas quanto aos próximos movimentos de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. Na agenda de hoje, vários diretores do Banco Central americano vão falar ao longo do dia, e claro, dependendo das falas deles, eles podem acabar influenciando as negociações no dia de hoje, então é importante a gente acompanhar. Atualizando os índices agora, a S&P Futuro está caindo 0,39, o Eurostoxx 600 está caindo 0,69, o FTSE lá em Londres caindo 0,43%. Lá no Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 1%, enquanto na China o Xangai Composite caiu 1,1%. O índice de mercados emergentes opera com alta de 0,05%, o DXY, o dólar index, subindo agora 0,11%, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos cai 1% e está cotado a 3,48% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,45% e o petróleo opera em queda. O WTI está caindo 1% agora, cotado a 72 dólares e 42 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,96% e nesse momento está cotado a 76 dólares e 27 centavos o barril. O petróleo que volta a operar com viés negativo antes dos dados de inflação lá nos Estados Unidos, que, claro, pode afetar a expectativa do lado da demanda pela commodity. O minério de ferro fechou com alta na China nessa madrugada depois que saíram notícias de que o governo chinês deve implementar medidas de estímulos por lá. Lá em Dalian, o minério fechou com alta de 1,28% e ficou cotado aos 103 dólares e 7 centavos a tonelada. O universo de criptoativos operando com queda nas últimas 24 horas. O Bitcoin, acumulando uma queda de 1,16%, está cotado a 27.600 dólares agora, enquanto o Ethereum cai um pouco menos, cai 0,83% e nesse momento está cotado a 1.845 dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa se deu bem com as altas das commodities e também com o setor bancário, que ajudou a impulsionar o nosso índice local. O Ibovespa ontem fechou com a terceira alta consecutiva, se valorizando em 0,85% e ficou cotado aos 106.042 pontos. O dólar também encerrou o dia com uma alta expressiva, subiu 1,4% ontem e ficou aos R$ 5,01. Os juros subiram ontem em meio à notícia de que o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, ele deve ser indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central Brasileiro. A leitura é de que o governo pode acabar influenciando nas decisões de juros com uma postura mais tolerante com a inflação, na tentativa de alcançar um crescimento com base em uma política monetária mais expansionista. Ainda assim, o mercado por aqui reagiu bem à expectativa de inflação que sai no boletim Focus de ontem, que foi revisada para baixo, e também com o IGPDI, que ontem saiu abaixo do esperado e ajudou a dar um tom mais otimista para a sessão dessa segunda-feira. Do lado corporativo, queda de 1,7% nas ações da Eletrobras, depois que o governo Lula entrou com uma ação no STF para tentar recuperar o controle da empresa que foi privatizada no ano passado.
Do lado positivo, alta de 1,25% para as ações da Vale, que acompanhou a valorização do minério de ferro no mercado asiático, assim como também as ações da Petrobras, que se beneficiaram com a alta do petróleo no mercado global ontem. As ações preferenciais da Petro, a Petro 4, ontem subiram 1,8%. O destaque também aqui para a alta da Braskem, ontem uma alta de 6,4% depois da confirmação de que a controladora da empresa, a Novo Honor, recebeu uma oferta de compra que ainda vai ser analisada pelo Conselho de Administração. O setor bancário foi um dos destaques aqui que ajudou a impulsionar o Ibovespa. Ontem, depois que saiu o balanço do Itaú, que veio acima do esperado, acabou ajudando os outros nomes ali do setor. Ontem, Itaú fechou com alta de 1,4%, enquanto o Bradesco subiu bem, alta de 3,7% para as ações de Bradesco na sessão de ontem. Bom, finalizando aqui na agenda de hoje, o destaque fica para a ata do Copom, que vai sair já já, às 8 horas da manhã, a ata da última reunião, que manteve a taxa Selic em 13,75 ao ano. O documento deve dar mais detalhes sobre a visão do comitê a respeito de inflação, o que pode ajudar a calibrar melhor aqui as posições dos investidores quanto aos próximos movimentos de juros aqui no Brasil. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.